Você entende mais ou menos o que eu estou dizendo? Então a É América... um procedimento muito complexo A isso daí. América não pisou na Lua. É montagem também. Ah, não, com certeza. Bom, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma piada. Pô, você tá de brincadeira. Vai lá ver. Ó, pelo amor de Deus. Se você pesquisa aí, ida da Lua. O homem tá andando de Jeep na Lua. Você vê um bonecão de posto. Claramente naquele Jeep andando na Lua. Aquilo, na verdade, eu tenho vergonha de ser um ser humano. Eu me sinto ridicularizado quando alguém mostra aquilo lá pra mim e fala, ó, o homem andando de Jeep na Lua. Eu me sinto Poxa, eu sempre ridicularizado. acreditei naquilo, Jaba. Eu também, eu tô aqui, né, não tô entendendo mais nada. Não ficou Pois é. bandeira e O tudo? desafio que eu proponho é o seguinte: peguem as filmagens de todas as idas, supostas idas à Lua, e tirem as próprias conclusões. Vocês verão que durante as próprias filmagens tem uma série gigantesca de contradições. Um cara que fez isso de uma forma excelente é um cara que é doutor em física, eu cito até a referência, o Inteligentista, o nome dele é Douglas. Ele tem um canal no YouTube que chama Inteligentista. Ele tem uma série de episódios de mais de 7 horas, um compilado, mostrando todos os erros, coisas totalmente contraditórias da suposta ida à Lua da NASA. Então, quer dizer, do ponto de vista de ser um fato, isso, a ida à Lua, já é discutível. Porque não corresponde com a realidade, tem muitas contradições. Agora, do ponto de vista bíblico, é muito pior, porque Deus deixou de forma clara, escrita na Bíblia, e vocês podem pesquisar o que Deus dizia sobre as pessoas adorarem estrelas e planetas. Isso é uma atividade pagã. A Torre de Babel foi exatamente isso. Nimrod, que era um demônio, ele queria escravizar a humanidade, e o sonho desse cara era ser tão grande quanto Deus. Então ele botava os escravos para trabalhar, a história da Torre de Babel é essa. Ele queria criar uma torre tão alta que tocasse os céus, e que daí ele seria gigante como Deus, ele seria reconhecido como Deus. O que Deus fez? Ele interviu. Ele foi lá, derrubou a torre e separou os continentes, confundindo as línguas dos homens, para que os homens não pudessem mais se comunicar. Deus deixa explicitamente claro na Bíblia, qualquer pessoa pode ler isso. Os céus pertencem exclusivamente ao Criador e aos seus anjos. O céu não é um ambiente que foi feito para o ser humano. Ser humano não foi feito para ir para outros planetas. Deus, em nenhuma passagem da Bíblia, diz que nós vamos governar outros mundos, que vamos plantar batata em Marte, nada do tipo. Nossa vida é na Terra. A Terra é um reino, segundo o que está na Bíblia, tá? Ela é um reino. Isso eu concordo. O ser humano, ele é a cereja do bolo da criação. Tudo que foi feito aqui foi para nós, um presente para nós. Esse show que nós observamos nas estrelas, nos planetas, que é muito bonito e eu concordo, eu gosto de observar o céu, a questão é que eu não idolatro. O problema é idolatrar o céu. Perfeito. E colocar o Sol como centro do universo, e não a Terra, porque na Bíblia não é assim também. A Terra é o centro. O Sol e a Lua foram criados para servirem à Terra. No modelo da NASA, o Sol é gigantesco, ele está no centro e os outros planetas estão orbitando em torno dele. É o heliocentrismo, que é um modelo pagão. E que, inclusive, antigamente, os papas antigos, os raiz, eles lutavam contra isso, porque eles falavam que isso era algo satânico, que a ciência e a Bíblia não podiam estar em convergência diante desses dois pontos, que é uma diatribe, isso é uma ofensa, é uma heresia contra o Criador. Então, assim, essas coisas todas qualquer um pode pesquisar, tá aí disponível. Hoje em dia, claro, depois de toda essa história que houve um acordo, a gente sabe, eu pelo menos tenho a plena certeza, política, essa ciência que é propagada hoje em dia, que para mim tem mais traços de pseudociência, geopolítica, religião, tudo tá andando do mesmo lado, elas deram as mãos. Então tem um grande engodo por trás disso daí. A questão central é, Deus deixou claro, o ser humano não vai tocar os céus. Ele proibiu, ele não deixou. Você foi feito para ficar na terra. Todos os animais que foram colocados aqui, a vegetação, os mares, toda essa coisa maravilhosa, essa vida que existe, que é extremamente complexa, até uma gota de água é complexa, tudo isso foi para o ser humano apreciar. Perfeito. E ter uma vida estável aqui. Perfeito. E feliz, para dominar. Deus deixa isso claro. Então, ele colocou os animais para serem dominados, para a terra ser dominada pelo ser humano e para ele ir cada vez mais deixando sua descendência ativa aqui. Tu acha que não existe ET, alien? Não, isso eu tenho certeza. Não existe? Tenho certeza Estamos também. sozinhos. Primeiro porque, de novo, matematicamente falando, agora falando do nosso, até onde a nossa inteligência permite enxergar isso, se você for pegar dados estatísticos, já é uma farsa. A probabilidade, você vai ver matemática de que exista vida em outro planeta, esse tipo de coisa, é ínfima de ínfima. E nem sou eu que falo isso, até o próprio Serjão dos Foguetes, que é um cara que tem uma visão diferente, né, do mundo em relação a mim, mas nesse tocante de ET, ele concorda com isso. Ele diz que para ele isso daí não existe, né? Porque, matematicamente falando, né, dada toda a história também do mundo, a probabilidade de que exista vida em outro lugar é ínfima. Vida que eu estou dizendo é ET, seres, né? Porque eles especulam e falam que em Marte encontraram a bactéria, micróbio, mas isso são coisas que são discutíveis também. Sim. Entende? Estamos falando de ET, como se fosse, né, um outro ser, né, de um outro mundo.
Isso daí é uma coisa que está muito mais ligada, do meu ponto de vista, à ficção, Hollywood, do que qualquer outra coisa. Para mim é uma espécie, inclusive, de lavagem cerebral. E que vende, né? Jogo DT vende muito, série que fala DT, filme que fala DT, a galera gosta, né? Todo mundo gosta, não gosta? Eu gosto. De ver uma nave que vai do mundo pro outro, que encontrou população. É uma coisa muito bem explorada pela indústria, porque realmente é rentável. Outra coisa também é zumbi, negócio de apocalipse zumbi, todo mundo gosta dessas coisas, não gosta? Que daí envolve sobrevivencialismo e tal. Ih, mas se tu Essa coisa pega. Se tu for num viaduto ali em São Paulo, tu vai ver um. Essa parte eu concordo. A parte do zumbi eu acho até razoável ainda. Pode ser que o cara tenha ali consumido alguma coisa. Se tu for ali o cara vai achar. Se tu for ali na Praça da Sé ou no viaduto do Glicério ali, tu vai ver alguns. Mas, tudo isso começa com a questão da gravidade. Só para pontuar aqui, tá? Então, essa parte do céu, de ida para a Lua, do ponto de vista matemático, é contraditório, do ponto de vista bíblico, pior ainda. Isso não existe. Pois bem, a questão da gravidade, então. Veja bem, todo mundo é treinado para entender que, ao soltar um objeto e ele cair, existe uma força gravitacional que está puxando esse objeto para o centro da Terra. Por isso que ele está caindo, certo? Mas eu quero permitir, aliás, né, eu peço a permissão de vocês aí, de pessoas para quem entenda, vou até falar para a tela aqui. Façam o seguinte exercício de raciocínio. Se um objeto caiu, primeiro ele precisou subir. Por que ele subiu e como que ele subiu? Se eu tenho uma força milagrosa, miraculosa, que eu não provo empiricamente, eu apenas provo teoricamente, porque a gravidade, você descreve ela na teoria como acontece. Na prática, você não prova ela acontecendo. Massa atraindo massa. Mas se eu tenho, então, como diagnosticar que existe supostamente uma força que está apontando para baixo, um vetor, que seria a gravidade, qual é o vetor, então, que fez esse objeto ir para o alto, em primeiro lugar? Se eu pego essa caneca, não vou soltar porque tá cheia de água. Se eu pego essa caneca, percebam. Atrás de você tem a shakeira, pega aí, que tá vazia. Vamos fazer aqui, Deixa eu pegar aqui pra você. Vamos brincar aqui de fazer só um exercício básico de raciocínio. Shakeirinha da Growth. Eu tenho aqui uma shakeira, Veja bem, esse objeto está aqui na mesa. Ele está em repouso, não tem nenhum tipo de força que está atuando sobre ele. Pois bem, aí eu pego e falo isso para você. Isso aqui é gravidade. Desculpa, mas isso é ridículo. Isso daqui é você pegar um fenômeno físico e avaliá-lo da metade para o final. Você não avaliou o fenômeno físico inteiro. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse objeto, que é composto de matéria, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Ao pegar nesse objeto, utilizando da musculatura do meu antebraço e dos meus dedos, produzindo energia e trazendo esse objeto para o alto, eu entreguei para ele uma capacidade de movimentação. Porque sozinho ele não pode se movimentar, entende? Não. Ele não tem energia e força para isso. Ele não é um pássaro, né, que consegue levantar voo e quebrar a gravidade a qualquer momento. É um objeto aqui que não possui energia. Ao fazer isso aqui, pegá-lo e levantá-lo, eu estou entregando para ele de forma mecânica energia, que é o fator que ele precisava para ser erguido e chegar lá no alto. Quando eu solto ele, isso daqui não significa que tem uma força física chamada gravidade que puxou ele para baixo. Significa sim que ele, por não ter energia suficiente para se sustentar no alto, ele despenca. Por quê? Porque a energia, a pressão atmosférica das moléculas que estão em volta de mim aqui nesse momento, em volta desse objeto, por terem uma energia maior e terem uma pressão maior, essas moléculas agitadas escalam sobre esse objeto, empurrando ele para baixo. É assim que o seu ar-condicionado funciona, por exemplo. O seu ar-condicionado não é simplesmente um ar gelado que desce, que cai no seu quarto e vai deixando o seu quarto gelado. O seu quarto, quando você liga um ar-condicionado, seu quarto está num ambiente quente, uma temperatura quente ali, temperatura normal. Na hora que você liga o ar-condicionado, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que estão agitadas dentro do seu quarto porque tem uma temperatura maior, elas serão afetadas por essa conversão que aquele ar que passa pelos tubos do ar-condicionado sofre, e daí vai resfriando o ar, e esse ar gelado, ao entrar no seu quarto, ele não está caindo. Na verdade, ele está sendo escalado pelo ar quente que está no seu quarto. E como o ambiente é fechado, pouco a pouco, o que acontece? Esse ar que tem maior pressão, que é o ar que escala o ar gelado, ele vai sendo substituído pelo ar frio que está entrando. Entendeu mais ou menos? Tudo tem a ver com energia. Eu vou citar até um exemplo aqui que a galera, né, eles dão risadas, mas você gosta muito de anime, não gosta? Gosto muito. Eu vou citar, Dragon Ball Z refutou a gravidade. Dragon Ball Z refuta a gravidade.
Eu provo! Eu prova. provo que o Dragon Ball Z refutou a gravidade e ninguém percebeu. Eu vou mostrar aqui agora, vocês podem pesquisar depois. Cadê? Vai. Tem uma cena do Dragon Ball que o Vegeta tá lá naquela sala onde a gravidade é aumentada 50, 100 vezes. Isso. Tá dando soco, pesado pra caramba, suando, puta, tá. Qualquer movimento fica dificílimo. Exatamente. Então ele tá lá, onde supostamente, né, seria uma câmara que aumenta a gravidade. Na minha concepção, poderia ser substituído facilmente por pressão. Ali, na verdade, ele tá num local onde a pressão foi aumentada. Ok. A pressão foi gerando dificuldade de movimento nele, certo? Então eu substituo gravidade por pressão. Mas beleza, vamos utilizar a gravidade. Quando o filho dele, o Trunks, que é pequenininho, ele chega lá na sala, né, ele vê o pai dele treinando, o molequinho tenta andar, ele não consegue, né, porque a gravidade tá muito forte. Nossa, ele sofre muito pra conseguir andar lá. E aí o pai dele fala, filho, esse treinamento não é pra você. Alguma coisa assim, ele fala, faz muito tempo que eu vi, eu não lembro da fala certa, mas ele fala algo assim, filho, esse treinamento é muito difícil pra você, né, você não vai conseguir se movimentar aqui, sai e deixa o pai treinar, né. E aí o que o Trunks faz? Ele vira Super Saiyajin. E daí ele brinca com a gravidade. Ele pula, ele voa, ele começa a dar soco super rápido, o pai dele fica assim, ele fala, como que esse moleque tá fazendo isso? O que acabou de acontecer ali? Olha que interessante isso, a galera dá risada quando eu falo isso, mas veja bem. A partir do momento, né, na história do Dragon Ball, que o cara vira Super Saiyajin, o que ele tá fazendo ali? Ele aumenta a força dele. Mas não é aumentar a força, não é só um aumento de força. Ele aumenta gigantescamente sua energia. Ele entrega de uma forma fictícia, óbvia, porque ninguém vira Super Saiyajin, e fica até aquele Ki em volta, que é a energia dele, né, sendo mostrada ali. Isso. Ele aumenta brutalmente sua energia, o que gera para ele capacidade de movimentação. E assim ele quebra a gravidade. Aí ele consegue voar, ele consegue dar soco rápido, ele consegue pular. Tudo tem a ver com energia. E é a respeito disso que nós entramos na área da termodinâmica. Porque termodinâmica mostra justamente a dinâmica da movimentação da matéria que compõe o ambiente, como que ela interage em relação ao meio, na dependência direta do quê? De variáveis como temperatura e pressão. Então, se eu tenho um gás que ele é denso, ele está resfriado, ele é frio, isso significa o quê? Que por ser denso, logicamente, ele não tem capacidade de movimentação, ele está resfriado. Então as moléculas, o que acontece quando você resfria as moléculas? Elas se agrupam. Fica ali, ó, deixando uma coisa mais densa. Se eu esquento esse mesmo gás, que é mais pesado do que o ar à sua volta, então, se ele está resfriado, ele fica a nível do solo, ele não tem capacidade de movimento. CO2, por exemplo. Peguei CO2, resfriei, coloquei no palco, tô fazendo um show lá, cantando música, você bota gelo seco lá, não fica aquela fumaça branca? Gelo seco. Aquilo é CO2, resfriado. Esse CO2, ele tem um peso maior do que o ar atmosférico à nossa volta. Se eu pego esse mesmo CO2 e aqueço ele sobe. A gravidade não atua sobre ele, porque ele foi energizado. E antes que falem, mas isso é um gás. Os gases são moléculas independentes. Aí a gente vai ter que discutir sobre a fórmula de Clapeyron. Tem um monte de fórmulas aí de físicas que estão equivocadas.